Olá, eu sou o Vini Campos e, em parceria com o Instituto Mapumalanga e o site Papo de Mãe do UOL, a partir de hoje dou início a Filhos de Todas, Filhas de Todos, Filhos de Todes, uma série de vídeos e textos que vão discutir a primeira infância no Brasil e tentar entender quais os desafios do novo presidente, dos novos governadores, deputados e senadores com a primeira infância brasileira, para que as nossas crianças cresçam num ambiente saudável e possam se desenvolver da melhor forma possível. Estudos provam que não há investimento em nenhuma outra época da vida humana que traz tantos benefícios como os investimentos feitos na primeira infância. E a pergunta é: será que o Brasil sabe disso? E caso saiba, o que o Brasil está fazendo em relação a isso? A partir de hoje, a cada mês, a gente vai tratar um assunto diferente, com especialistas incríveis, sempre desde a perspectiva da primeira infância. Mas não só sobre os meus filhos ou sobre os seus filhos, sobre os filhos de todos nós, porque a gente está convencido que o único jeito de transformar o Brasil é cuidando e protegendo todas as crianças. A primeira infância brasileira está formada por 19 milhões de brasileiros, ou seja, um pouco mais de 8% da nossa população. E o papo hoje é a tão falado, tão conhecido pré-natal e puerpério. Para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui a Cristina Albuquerque, coordenadora do Unicef de Saúde e HIV do Unicef, a doutora Heloísa Corrêa de Souza, pediatra, chefe da divisão de pediatria do Hospital Universitário da USP, e Juliane Jesus Lajos, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenadora da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Febrasgo. Obrigado vocês, meninas, por estarem aqui comigo hoje para falar desse assunto tão profundo que é o pré-natal e o puerpério. E para começar, eu queria fazer uma pergunta que pode parecer básica para a Juliane, que é: do que se trata um bom pré-natal? Tipo, o pré-natal que eu quero para minha filha quando ela for mãe, o pré-natal que eu quero para minha esposa, o pré-natal sonhado e desejado no melhor hospital que a gente tenha no Brasil. Como é esse pré-natal? Olá a todos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo importantíssimo aí para o desenvolvimento do nosso país, que possa contribuir aí com conhecimento e com a provocação aí para a gente ter melhorias. Então, agradeço em nome da Unicamp, em nome da Comissão Nacional Especializada de Vacinas da Febrasgo. Gente, o que é um bom pré-natal, né? Depois eu vou querer voltar um pouquinho no pré-concepcional, né? O antes do pré-natal. Mas o que é um bom pré-natal para o nosso país, de uma forma geral, para a saúde da população mundial? É um pré-natal que tenha qualidade, integralidade e que seja multiprofissional, ou seja, sozinho a gente não consegue fazer nada. Então a gente tem que ter uma equipe multiprofissional, treinada, habilitada a estar fazendo essa atenção da melhor forma possível. Para nossa gestante, ele deve ser abrangente, deve envolver as questões biológicas, ou seja, que eu possa fazer os exames, as avaliações físicas, as ecografias, mas que também trabalhe com a saúde emocional dessas mulheres. Uma mãe que emocionalmente não se prepare para a maternidade, ela não vai conseguir gerar um filho com saúde, amamentar e dar todo o suporte que essa criança precisa a partir de seu nascimento. Então, a saúde emocional e deve ser trabalhada no pré-natal, não só no pós-parto. Deve fortalecer o vínculo com o bebê e deve, sem dúvida, ter também a participação do pai e dos familiares. Então, avaliar o contexto físico, psicológico e social dessa gestante faz parte do bom pré-natal, seja em ambientes socialmente menos favorecidos, seja em todos os ambientes, que seja uma coisa universal. E para isso precisa de uma equipe. Sozinho
ninguém consegue atingir todos esses objetivos. Outro assunto que hoje a gente vai falar aqui, e depois a gente vai ver também a conexão entre esses dois assuntos, é o puerpério, né? E aí eu queria perguntar para a doutora Heloísa exatamente o que eu perguntei sobre o pré-natal, mas falando de puerpério. Como e qual é o puerpério ideal? Como eu garanto para essa mãe e para esse bebê o melhor puerpério que eu possa imaginar disponível no que a gente conhece da sociedade hoje em dia? O melhor puerpério é aquele que a mãe já, no momento que o bebê nasce, já está em contato com esse bebê. É aquele contato pele a pele, a partir do momento do nascimento. É tocar o seu filho, olhar. Mudou muito ser um parto mais humanizado. Então, a melhor situação, o melhor puerpério é aquele que a mãe recebe o seu bebê num ambiente aconchegante, de confiança, sem violência, sem estresse. Claro que tem o estresse da dor, o parto é um momento definitivamente de estresse, tanto para a mãe quanto para o filho. Mas que esse momento de estresse seja amenizado pelo acolhimento, com um ambiente tranquilo, que a criança seja aconchegada junto da mãe. É muito, e logo, no primeiro momento, já ser amamentada. Levar essa criança, sempre que possível. Claro, a gente sabe que nem todo parto pode ser do jeito que a gente idealiza. Há momentos que precisamos de mais cuidado, tanto para a mãe quanto para a criança, mas sempre que possível, a partir do momento do nascimento, essa criança ser aconchegada junto à mama da mãe, para que ela comece a iniciar já a sua amamentação. Isso é o ideal. Né? Outra coisa é a questão, o quanto antes essa mãe tiver condições de receber esse bebê junto dela, no quarto com ela, seria o melhor. E aí, eu vou conversar com a Cristina e perguntar isso, Cristina, porque de repente a gente tem, medicamente, a gente conhece quais são os procedimentos ideais para um pré-natal ideal, a gente conhece os procedimentos ideais para um puerpério ideal, mas as nossas brasileiras, as nossas crianças e mães brasileiras, elas estão recebendo esse tratamento ideal? Onde estamos nesse momento como país? De onde a gente está vindo? E logo mais a gente fala para onde a gente quer ir. Mas conta para a gente um pouco, Cristina, qual é a situação das nossas mães e crianças brasileiras? Primeiro, obrigada pela oportunidade, cumprimento, agora eu soube, não é Vinícius, é Vini Campos, né? As minhas duas colegas também, é maravilhoso ter oportunidades como essa, com uma GO, com uma pediatra, né? E você deu a introdução perfeita para o programa sobre a primeira infância. O que acontece aqui no Brasil? Tá? A cobertura do pré-natal, ela é boa, principalmente a quantidade de consultas, né, que é o ideal 7 ou mais consultas. Qual é o nosso problema? É claro que tem comunidades isoladas geograficamente, que têm dificuldade de ter acesso ao pré-natal, mas mais de 70% das mulheres brasileiras estão com 7 ou mais consultas. Claro que se desagregar esse dado, você vai encontrar infinitas desigualdades e iniquidades. Mas vamos pelo dado nacional, que é bom. Qual é o nosso problema? Acesso? Não. Qualidade do pré-natal. É disso que a gente está falando aqui. Vou dar um exemplo que a gente considera de PROX para um pré-natal de qualidade. Quer dizer, um indicador, um dado, que mostra claramente que você fazer uma reflexão sobre pré-natal. A sífilis congênita no país. Tá? É um absurdo, tá? O percentual e o número de bebês que ainda nascem com sífilis congênita nesse país, fora aqueles que a gente não sabe, né,
que é o aborto, que pode causar, né? O bebê nem chega a nascer, sendo que uma coisa muito básica, barata, pode reduzir dramaticamente o número de crianças que nascem sífilis congênita. Penicilina. Descoberta no século passado, no início do século passado. E a pergunta é, e por que não? E por que a gente não tem esse tratamento? Bom, é uma questão bem complexa, né? Quem sabe e estuda essa questão, não é um fator só, né? Criou-se, principalmente, um mito de que a injeção de penicilina, benzatina, que é o tratamento de escolha adequado para sífilis em gestante, ela deva ser tomada num ambiente hospitalar. Isso não é verdade, né? Então, existe um receio enorme de muitos profissionais de saúde, né, de alguma reação mais grave da penicilina benzatina. A gente sabe que existem reações, mas são raras, tá? Então, é inadmissível que um país que tem mais de 70% das mulheres com 7 ou mais consultas do pré-natal continue nascendo crianças com sífilis congênita. Para mim, beira assim, a margem de uma situação grave, muito grave, e que a gente tem que refletir junto com os profissionais de saúde por que essas crianças continuam nascendo com sífilis congênita. Claro, porque se essa mãe recebeu o atendimento, né, ali deveria ser encontrada essa situação e resolvida essa situação, né? Juliane, eu vou perguntar para você, eu não sei se você que trabalha com vacinas, o que você conta para a gente em relação a isso que a Cristina está falando? Eu tô doida para falar, porque, na verdade, o meu pré-natal lá dentro da Unicamp é o pré-natal especializado em infecções. Então, nos congressos é muito comum estar em mesas de sífilis, né? Então, você deixou a bolinha pingando aqui para eu bater. Realmente, assim... É porque a gente combinou antes, a gente não falou para o Vini. Então, na verdade, é o seguinte, até um dos indicadores, né? Quando a gente fala em pré-natal, a gente tem as consultas adequadas, a gente tem uma cobertura já ampla, mas a gente precisa ver a questão de todas as orientações, exames, interpretações. Existem alguns marcadores que a gente precisa ter para ver se, além da realização, se ele está sendo efetivo, né? No sentido de prevenir as comorbidades maternas, né? E você tratar, o pré-natal é uma oportunidade de identificar e tratar, né? E você evitar, então, uma prematuridade, um bebê com alguma sequela, né? E um exemplo desse é a sífilis. E a sífilis é um dos marcadores de qualidade de pré-natal. Sífilis, as hipertensões, a taxa de morte materna. Então, são indicadores para falar, será que a gente está no caminho certo ou não, né? A sífilis foi disponível, existem vários programas, sim, tá? Feitos por toda a sociedade, pelo Ministério, pelas sociedades de ginecologia, de pediatria, a fim de reduzir a sífilis congênita. Temos a oferta do teste rápido, né, que era uma coisa que não existia antes, então é um caminho adequado, porque ele é feito na hora, na oportunidade, na primeira consulta de pré-natal, e isso é um grande ganho que a gente teve nacionalmente, né? Mas a gente tem problemas aí misturando um pouquinho de saúde e educação, não só educação dos profissionais e treinamento que estão lidando com esses exames, mas até também da população, questões de hábitos, de posturas. Então, quando a gente analisa fatores relacionados à sífilis, a gente vê que a gente tem uma falha de tratamento, por exemplo, do parceiro gigantesca. Então, a gente tem a penicilina, a gente já liberou
a penicilina a ser usada nas unidades de saúde, que era uma coisa que era uma proibição. Tem o teste disponível, né? A gente teve em 2014, 2015 uma falta no mercado, mas já foi prontamente reposto. O problema é interpretação de resultado. Então, muitas vezes você tem um teste de sífilis positivo, mas com exame marcador baixo, e você acha que a mulher não tem sífilis, ou, né, o tratamento completo, que geralmente você pega a sífilis numa fase silenciosa, ela precisaria de 3 doses aí de tratamento de penicilina, e a falta de tratamento parceiro. Então, muitas vezes a mulher toma 6 benzetas, né, super agradável, e depois ela se recontamina na própria relação, na própria gravidez. Então, são vários problemas aí relacionados a treinamento de equipe, interpretação, a manutenção desse tratamento e o tratamento parceiro. E aí vem um conceito que vem sendo trabalhado dentro das normas aí da Rede Cegonha, das normas do pré-natal, que é o pré-natal do parceiro também. Ele deve ser trazido para essa consulta para que esse pacto de vamos gerar uma criança saudável seja compartilhado, né? Então é uma coisa, a sífilis é um ótimo marcador por isso, porque também mostra a questão do pré-natal do parceiro e da família, né? A gente não consegue nem fazer esses caras assumir filho, ainda tem que conseguir fazer eles ir para o pré-natal, né? Tomar Doutora benzeta junto, né, Vini? que difícil esses procriadores. Doutora Heloísa, eu tenho entendido que os números, tanto de pré-natal, do cuidado da mãe ou cuidado do bebê, eles são números que estão bem, né? Quando a gente olha a mortalidade infantil, são números positivos ou são números positivos considerados de onde a gente vem? Outra vez, onde estamos, para onde devemos ir? Como está essa história da proteção das nossas crianças nos primeiros dias de vida? Olha, na verdade, a gente ainda poderia estar bem melhor. Poderíamos estar bem melhor. É que nós viemos de uma mortalidade na década de 60 elevadíssima, né? Então, quando você compara agora o quanto diminuiu a mortalidade infantil, você fica satisfeito, mas quando se compara com outros países de melhores condições socioambientais, socioeconômicas, você vê que a situação do Brasil ainda é muito ruim. A mortalidade continua, aqui em São Paulo ainda nós temos uma mortalidade de 4 crianças para cada 1.000, ainda é muita criança que ainda está morrendo, poderia ser menos, mas se formos para os rincões, para os interiores, isso pode aumentar ainda muito mais. 16 mortes por cada 1.000 pacientes. Doutora, Agora, desculpa eu interromper. Quando a gente fala dessas mortes de mortalidade infantil, a gente está falando de mortes que são possíveis de se prevenir, não é isso? Sim, mortes preveníveis, né? A gente está falando de crianças que nasceram bem e que no primeiro ano de vida podem evoluir para óbito, né? Por mortes preveníveis, ou por alimentação adequada, por vacinação, né? E ainda por acidentes e cuidados no domicílio. Ainda continua sendo um grande questionamento. Outra coisa, voltando, vou pegar o gancho da sífilis também, que a gente não consegue. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o que vem aumentando de sífilis congênita, diagnosticado na hora do parto, é muita coisa, né? O que retarda muitas vezes até a alta da criança, a permanência da criança nas maternidades. E mães que só descobriram que tinham sífilis porque a criança foi diagnosticada, né? Então, são situações... Desculpa, doutora, e nesse caso, o que falhou? Falhou o pré-natal? Provavelmente o pré-natal falhou. Eu não sei qual a experiência de todas vocês, mas todas viemos de hospitais escola que atende uma boa parte de SUS, né? Então, apesar de ter aumentado o número de consultas no pré-natal, muitas vezes essas mães não aderem ao tratamento. Eu acho que a falta de aderência, a falta de educação da população acaba prejudicando bastante.
Então, é o pai que não tratou, como a doutora Cristina acabou de dizer, e a Juliane também ratificou. É a mãe que foge da bezetacil com medo da injeção, né? E que chega lá no pré-natal já parindo, e quando vê, não fez tratamento algum. Então, essa é uma questão que preocupa bastante. Dentro da mortalidade infantil, a maior mortalidade está relacionada ao período perinatal. Dessa mortalidade, porque não foi feito um pré-natal adequado. E a sífilis, eu acho que realmente foi o melhor exemplo que a gente poderia trazer aqui como marcador e indicador. Agora, precisamos de política e de saúde, mas muita política educacional. Enquanto nós não educarmos as pessoas do que ela está fazendo, daquilo que ela está se privando em termos de saúde, a gente não vai conseguir caminhar adequadamente. E toda essa tecnologia que a gente tem que estar disponível em todas as áreas, em todos os ambientes, né? Não só dentro do nosso nicho. Enquanto eu estava pesquisando para fazer esse programa, eu não tenho filhos bebês, eu nunca tive filhos bebês, meus filhos chegaram grandes, a gente adotou eles já com mais idade, então eu saltei pré-natal e saltei puerpério, eu já peguei eles lá para frente. Então eu dei uma pesquisada, mas pesquisando a história de vocês, um pouco do que vocês acreditam e pensam, eu ouvi numa gravidez de 4 trimestres. Quem me explica o que seria a gravidez de 4 trimestres, por favor? Eu posso explicar esse termo, né? Porque a gente divide a gravidez geralmente em 3 trimestres, né? Que é o primeiro trimestre, que é o período com maior risco de aborto, em que a gente tenta corrigir os hábitos, fazer os exames, né? Gerar saúde, fazer medidas preventivas, tal. Segundo trimestre, que eu sempre falo que é a lua de mel, onde a barriga o útero sai da pelve, onde ela vai fazer o enxoval, onde não tem tanto mal-estar, né? E eu falo que é o período de curtir um pouco mais a gravidez, e depois vem o terceiro trimestre, que é um trimestre de extremo cuidado, que é onde vem o diagnóstico do diabetes gestacional, da hipertensão gestacional, onde pode ter um aumento de peso, uma alteração de crescimento do bebê, onde você tem as preocupações de parto, né? Então, é o terceiro trimestre, que é até o parto. E tem o quarto trimestre, né? Que são os primeiros meses após o parto. E hoje, a gente olha nos números, existe uma valorização muito grande do pré-natal em número de consultas, né? Antigamente existia inclusive o hábito de se dar alta quando a paciente atingia a idade gestacional de nascimento, é o período que ela mais precisa ser vigiada e cuidada. E no nascimento também existem todos os cuidados, as políticas de melhora da qualidade de nascimento, como falou nossa colega. Porém, a mulher vai para casa com o seu bebê e é uma história que precisa começar a ser completada, ser acolhida. Talvez seja o período de maior vulnerabilidade dessa mãe, principalmente quando são o primeiro filho, né, que não conhece ainda o que é uma amamentação, o que é o cuidar de uma criança. E muitas vezes o foco, ela deixa de ser a atriz principal e passa a ser coadjuvante ou está fazendo parte só do cenário, e é um momento que ela precisa de muito cuidado, né? Então, a gente vê o número de consultas puerperais extremamente baixos e inferiores ao recomendado e desejado. E é um período de muito cuidado, não só físico, para prevenir uma nova gravidez precoce, para ela voltar a seu estado de saúde prévia a essa gravidez, muitas coisas que não voltam enquanto ela amamenta, mas que ela tem uma hipertensão, que você vigia essa hipertensão indo embora, se ela tem um diabetes, que você vigia esse diabetes indo embora, se ela está tratando sífilis, que ela continue fazendo o seu VDRL para segmento. Então é uma continuidade e muitas vezes é quebrado. E as mães levam seus filhos para fazer as vacinas e muitas vezes não vão
na consulta de puerpério, não tem esse acolhimento. O ideal seria com 7 a 10 dias ela está sendo vigiada, essa amamentação está sendo cuidada, que é o início de tudo, é o start. Então, é um período extremamente delicado do ponto de vista físico e emocional, que são 2 vidas também, assim como no útero, né, que precisam ser cuidadas. Então, se eu tenho uma mãe fortalecida, cuidada, com um bom vínculo, a chance de eu ter uma criança com saúde é imensamente maior. Então, o 4º período, né, o 4º trimestre, que é o período de puerpério, né, ele deveria ser um dos focos, né, para a gente melhorar em relação ao que a gente tem caminhado aí na saúde da mulher e perinatal. Ô, Cristina, a gente escuta a Juliane falando assim tão bonito e fica tão claro, né, a importância de ter uma mãe fortalecida para ter um bebê forte também como consequência natural, né? É a mãe, é o vínculo. E aí eu fico me perguntando, num país onde aumenta a fome, onde aumenta o desemprego, onde aumenta a violência, as nossas autoridades, elas estão preocupadas em gerar um ambiente saudável para as nossas mães e para as nossas crianças? É possível, num país como o país que a gente está vivendo hoje em dia, a gente encontrar essas mães nas periferias das grandes cidades sendo acolhidas? Qual é a realidade da Unicef, você que trabalha aí, né, na frente com problemas que imagino que cresçam, porque eu não consigo separar, aumentou o desemprego, mas as mães estão... Conta para mim um pouco a tua realidade para ver se eu estou um pouco negativo ou se é assim mesmo. Não, você não está negativo, você está com o pé no chão, tá? Nós, primeiro de tudo, o Brasil, a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil, em geral, tem dados muito bons para tudo, o dado Brasil. Quando você desagrega por raça, etnia, local de residência, escolaridade, renda, então você começa a ver que é um país desigual, né? E é com essa população mais vulnerável que a gente precisa se preocupar. Lembrando que os primeiros 1000 dias do bebê começam desde a gestação, que é a fase crítica, né? Então, é claro, nós temos um cenário muito claro de grandes iniquidades no país e vulnerabilidade, tá? A crise financeira, econômica e a crise ocasionada pela Covid, que tirou o emprego, a renda de tantas famílias, né? E nós temos estudos com isso, né? A renda, quem perdeu mais renda foi a população DE, que perdeu mais renda, né? Então, por exemplo, se no Brasil a gente já tinha superado, na maior parte do país, a desnutrição crônica, tá? Ou a desnutrição aguda, o que acontece agora com os dados, e a gente está esperando ansiosamente novas pesquisas, nesse período? As famílias perderam a renda. Se você já tinha uma família lutando para sobreviver com seus filhos, famílias que já estavam abaixo da linha de pobreza, então você tem 2 grandes repercussões aí. Uma é mental, é a saúde mental, que a doutora Juliane falou que é importante no pré-natal, muito importante, né? E você tem a questão nutricional, tanto da gestante, tá? Quanto também da criança. Por isso é tão importante a amamentação exclusiva até os 6 meses, tá? E se puder, até os 2 anos mais, né? E isso é um desafio ainda no Brasil, mas a gente devagar está aumentando aos pouquinhos, né? Então, é claro que existem repercussões físicas, mentais, na mulher gestante, na criança, principalmente nos primeiros anos de vida, onde as conexões cerebrais elas estão se formando. Então, déficit nutricional, né, e de micronutrientes, numa fase dessa,
pode ser muito, muito deletério para a criança, né? Em termos de cognição, com anemia e etc., é fundamental, né, para o desenvolvimento da criança. E outra efeito colateral, você tem uma família que perdeu o emprego ou diminuiu a renda, dramaticamente, ou até sem renda. O que acontece? Estresse na família, tá? E a gente viu também que aumentou um pouco a violência, tá? Quando a gente fala em violência, a gente está falando também, do ponto de vista do bebê, da criança, o estresse tóxico. Quem disse que estresse é ruim? Não é ruim, não. Isso é o nosso mecanismo de sobrevivência de todos os animais. Mas por isso que existe o termo estresse tóxico. Esse faz mal, né? Ele é crônico, repetido. E isso é uma das questões que mais afetam o desenvolvimento de uma criança. Até mais, estudos que eu já li da Jamaica, mais até do que a nutrição. Pasme, né? O vínculo, o amor, o afeto, ele tem um efeito tão magnífico na criança que o contrário também é verdadeiro. Que louco isso, né, Heloísa? Você que é pediatra, eu ouço vocês falando e parece que para proteger o bebê, o caminho é proteger o entorno desse bebê, né? A família desse bebê. Porque, de repente, não é nada muito novo ou mágico o cuidado do bebê. O cuidado do bebê é o cuidado que minha avó teve com a minha mãe, que minha mãe teve comigo, mais ou menos assim, né? Amamentar, proteger, cuidar, dar carinho, brincar, levar para passear, ter acesso a um parque, ter acesso... E agora, isso que parece tão básico, doutora, é possível na realidade das mulheres do nosso país? Eu pergunto para a doutora Heloísa, que é pediatra, é possível a gente, apesar de tantas deficiências que existem na nossa sociedade, garantir esse cuidado mínimo para essa criança? Porque eu fico pensando, as pessoas mais privilegiadas, que têm acesso a tudo isso de maneira tão fácil, né? Deve pensar, mas gente, cuidar de bebê é só dar colo, é só dar carinho, é só dar leite. Mas como a gente tem, a mulher hoje tem o tempo necessário de licença maternidade para amamentar essa criança? A gente deveria que mudar toda a legislação do Brasil para garantir esse direito, tanto para a mãe quanto para a criança. Você vê que em alguns países da Europa são 2 anos de licença maternidade. Atualmente, a mulher, por ser mulher, ela já é até discriminada para ser empregada. Porque se essa mulher engravidar, terei que abrir mão desse funcionário por 3, 4 meses. Isso atrapalha muito a visão mercantilista do país e da nossa sociedade, né? Atualmente, alguns países, algumas empresas maiores, mantêm esse afastamento por até 6 meses, né? Alguns órgãos, algumas universidades, alguns bancos, mas são a minoria. A grande maioria, os pacientes retornam rapidamente no momento que a maternidade está se transformando numa coisa agradável para a mãe. Então, quando ela aprendeu a lidar com o filho, que ela aprendeu a conhecer o seu rebento, é aquele momento que ela vai ter que colocá-lo numa creche, que ela vai, muitas vezes, até evoluir para o desmame, né? Muitas vezes essas mães saem cedo e só vão voltar à tarde da noite, então é muito mais fácil para elas a ideia, vou tirar do peito para ele não sofrer tão cedo. E até um grande desafio para a amamentação. Então, a gente poderia melhorar isso? Sim, né? A gente pode melhorar estimulando toda essa educação. Eu acho que não existe outra palavra na minha cabeça do que a não ser educação. E educação não só do paciente, dos colegas, dos médicos também, tá? Do profissional que atende essa mãe, do assistente social.
Há pouco tempo atrás, nós estávamos conversando com algumas mães que atualmente as que têm mais acesso à saúde, elas já fazem a primeira consulta com o pediatra já antes do bebê nascer. Então, a gente se conhece, às vezes, 2 meses antes, já programa como vai ser até a manutenção da amamentação, qual a creche que essa criança vai ficar. E algumas, não vamos falar tão mal assim da gente, mas aqui em São Paulo a gente já tem creches que já tem horários livres para que a mãe também vá lá amamentar a criança. Mas são raridades, né? São raridades. Banco de leite, estimular a retirada do leite para mandar para a creche. Nossa, isso dá muito trabalho nos postos de saúde. Fala assim, minha senhora, a senhora pode tirar seu leite, pode manter o seu filho em aleitamento materno, mesmo durante o seu período, sua jornada de trabalho. Né? Então é muito complicado por falta dessa infraestrutura, tanto do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista educacional, tanto dos profissionais quanto da população. São direitos da criança, né? E a gente não tem conseguido manter. E das mulheres, né? Isso é Esse muito ano tem importante. eleições, né? Tudo isso que a gente está conversando é porque esse ano tem eleições. Eu sei que a gente fala de eleições e política, a gente se assusta, mas eu acho que eleições e política também são uma ferramenta que a gente tem para tentar transformar algumas situações nossas. E aí eu queria perguntar para vocês três, eu sou um homem, uma pessoa preocupada com as infâncias do meu país. O que eu devo procurar no plano de governo daquela pessoa que eu quero votar? Porque eu sei que a maioria dos governantes, eles vão falar da economia, eles vão falar do dólar, eles vão falar do petróleo, eles vão falar do emprego, eles vão falar de muitas coisas que são importantes, mas desde a perspectiva da infância, o que eu devo procurar no programa de governo antes de depositar o meu voto de confiança num candidato? Quando a gente fala, né, a gente vai deixar até a dica para os nossos candidatos aí a estarem no topo aí da caneta, que é importantíssimo quando a gente fala em saúde infantil, na primeira infância, é a gente fazer um trabalho de educação, mas educação de uma forma mais ampla e mais arraigada possível, né, em todas as instâncias. Nós temos que ter equipes de saúde treinadas, equipe de saúde disponível, acesso das nossas mulheres, né, candidatas a estarem gestantes, acesso à saúde e à informação. Então, aí vem um conceito que eu acho fundamental, que é o conceito de pré-concepção. Hoje eu tenho metade das mulheres engravidando de uma forma não planejada. Então, quando eu consigo fazer um planejamento adequado, fazer uma gravidez de uma forma intencional, isso envolve educação da forma desde a escola, né? Como que eu vou me proteger, como que eu vou me cuidar, os hábitos, então assim, e que isso fosse uma coisa abrangente, né? Que não tivesse discriminação nem racial, nem social, nem regional, que fosse uma educação arraigada, né? Então eu bato o martelo na questão da educação de uma forma global, para os profissionais da saúde, para a população realmente aprender a se cuidar e valorizar a saúde na pré-concepção, fazer um pré-natal adequado e ter todo esse suporte no puerpério, e isso envolve educação. Se eu sou um empresário e eu tenho funcionários, o que eu posso oferecer de melhor, né? E é um retorno certamente que virá ao longo do tempo, né? Então, o investimento na educação para o autocuidado, para políticas de redução de tabagismo, drogadição, né? Então, tudo isso está super interligado, né? Então, o que eu gostaria de ver é uma preocupação na saúde da mulher desde seu período aí de puberal, que ela possa ter acesso à informação, ao melhor cuidado da sua saúde, que ela tenha
planejamento familiar, né? E isso, planejar a sua família em qualquer instância. Em qualquer instância. Eu tenho uma indígena, né, na região norte, e que ela possa planejar a sua família e estar gestante no melhor período da sua família, no melhor período da sua vida, né? Então, essa educação da mulher e da sociedade, no planejamento familiar, de engravidar quando estiver na melhor condição de saúde e ter a equipe de saúde treinada e integrada para interpretar um exame e saber o que essa mulher precisa, para interpretar um quadro mental e saber, e ter uma equipe de apoio, que não adianta a gente falar, precisa cuidar da saúde mental, sendo que a gente não tem essa equipe, né? Então, eu acho que educação da forma mais profunda e integralidade. É isso que eu quero ver, e fica a dica aí. Cristina, o que você vai procurar nos programas de governo que vão nos oferecer a partir de mais adiante? Eu não vou procurar, porque enquanto Unicef a gente não entra nessa seara jamais. Né? Claro que eu sou cidadã, tenho meu direito a voto, mas enquanto organismo internacional a gente foca na política. E falando nisso, e pegando um gancho da doutora Juliane, eu diria assim que uma preocupação maior ainda do que a gravidez não planejada é a não desejada, né? Mas voltando à tua pergunta, eu diria o seguinte: o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, tem uma Constituição Federal que fala que criança é obrigação do Estado, da sociedade, da família, de todos. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os 4 P's que a gente chama do Estatuto. A criança é prioridade, a criança tem que ter primazia, e tem que ter, mesmo em tempo de crise, o orçamento para as ações para criança e adolescente, eles têm que ser priorizados. Segundo, não inventem a roda. O Brasil tem muita política interessante no seu marco teórico e legal. Qual é o problema? É a implementação, é a qualidade dessa política, como é que ela chega nos mais vulneráveis. E falando nisso, eu sei que qualquer cargo executivo ele é eleito para todos. Mas a outra questão tão importante no Brasil, com tanta capacidade, ainda um país rico se comparar com muitas outras economias, é a iniquidade. Como é que a gente combate a iniquidade? Olhando para os mais vulneráveis, olhando para as famílias mais vulneráveis, olhando para aquelas crianças que estão e adolescentes que estão em situação de maior vulnerabilidade, colocar uma lupa. Essas políticas públicas, que tem muita política boa, ela tem que ser repensada para que tenha algum nível de flexibilização para chegar de forma efetiva aos mais vulneráveis. Então, de uma maneira geral, o que eu espero ver nesse país é que ninguém, nenhuma criança, nenhuma família, nenhum adolescente seja deixado para trás. Muito claro teu discurso, Cristina. Muito obrigado. Heloísa. Eu acho que eu tenho pouco a acrescentar diante de toda essa explanação. E realmente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, já mostra todas as necessidades da criança. Então, nós sabemos fazer leis. Nesse país, a gente consegue fazer leis. E leis maravilhosas que asseguram o crescimento e desenvolvimento da nossa população, da nossa criança, com segurança. Mas a gente tem que implementar. O que falta é implementação. Concordo em gênero, número e grau com as minhas colegas. Se a gente
não adianta a gente ter uma lei de países mais desenvolvidos e não implementá-las. E isso vem tudo de novo com a educação. Eu vou bater na tecla da educação a vida inteira. A partir do momento que as pessoas reconhecerem seus direitos, a partir do momento que todos prestarem atenção no coletivo, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma vida, uma saúde, uma educação que favoreça todos em todos os níveis. Então, a minha preocupação, eu acho que é isso que a gente tem que exigir do governo, é simplesmente que ele cumpra suas leis, né? As leis estão aí e é o que a gente precisa. Que maravilha, Isa. Falando em leis, a Constituição, que a Cristina citou, ela diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao fazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quando a gente fala de filhos de todos, filhas de todas, filhos de todos, porque eu acho que não tem artigo, o que tem é que são todas e todos e todes. O que a gente está falando é que por mais que a gente tenha eleições e que a gente vá votar nos próximos governantes desse país, incluindo deputados e senadores que a gente sempre acha que são menos importantes, mas que são muito importantes, a gente também reforça o nosso compromisso como sociedade de proteger as nossas crianças. É dever de todos, é meu dever de jornalista, é dever do professor, é dever do médico, é dever de todos nós. Quando esses dias eu estava aqui na rua e tinha um senhor pedindo dinheiro e ele estava com o filho dele. E eu falei, esse garoto teu tá indo para a escola? Ele falou, claro que tá. Eu fiz, mas o que ele tá fazendo aqui? Isso não é hora de ele estar aqui, ele tem que estar na escola. E meus filhos me disseram, você não pode falar isso para as pessoas na rua. Eu tenho um dever de falar disso para as pessoas na rua, porque eu estou protegendo essa criança que ela precisa ir para a escola. Então, esse papo de filhos de todes, ele é coletivo, como a Heloísa falou, porque a gente não vai resolver nada cuidando do nosso filho, do nosso sobrinho, do nosso primo. A gente só vai resolver os problemas que a gente tem, que são muitos, quando a gente cuidar de todas as crianças que precisam de nossa atenção no Brasil. Obrigado, Juliane, obrigado, Cristina, obrigado, Heloísa. Um prazer enorme ter vocês aqui falando com a gente. Ficou tão claro tudo que a gente conversou e acho que vai ficar claro para o pessoal de casa. É o nosso primeiro, falando de pré-natal e puerpério, que são assuntos iniciais na hora quando a gente vai falar de infância, mas vem outros assuntos, vem alimentação, vem saúde, vem educação, todo mês a gente vai falar de um assunto diferente. Então, obrigado para você que escutou esse papo com a gente, que está do outro lado, e vamos pensar juntos nesse país, porque eu estou cansado um pouco de que se falem de assuntos tão macroeconômicos e se esqueçam aquilo que é fundamental e que a Constituição garante, que é a proteção às nossas crianças, que são os mais vulneráveis no processo inteiro. Obrigado, e a gente volta mês que vem aqui com Filhos de Todas, numa parceria do Instituto Mapumalanga e do site Papo de Mãe do UOL. Obrigado.